Então você pode abrir já, glória a Deus, a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 2. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O primeiro efeito da oração que eu quero pregar hoje para vocês é que a oração, ela faz a gente ver o céu. A oração faz a gente contemplar o céu. A oração faz a gente enxergar o céu. Que oração é essa que Paulo está falando aos coríntios, que faz a gente experimentar o céu? É uma oração como toda oração deve ser. Toda oração, escute uma coisa, quando você ouvir falar de oração, lembre de uma coisa: oração é uma coisa insistente. Oração, o sentido de oração na Bíblia, o sentido de oração na palavra de Deus, é uma oração perseverante. É perseverar, é ficar no lugar em oração, é se manter posicionado em oração. Por que eu estabeleci horários, principalmente quarta e quinta-feira para oração? Porque quando a gente estabelece horários para oração, a gente não fica até quando quer, a gente fica até o final, no propósito. É o tempo de oração, que alguns dizem que não importa o tempo de oração, mas importa sim o tempo de oração. Importa a sinceridade, importa a entrega, importa a devoção na oração. Então, quando a palavra fala sobre oração, ela está ligando sempre perseverança. Nunca a oração até quando tá bom. É uma oração perseverante. É essa oração que tem resultado. Oração perseverante alcança resultado. O Paulo que escreve e ele fala não na primeira pessoa, ele não diz que ele viu. Paulo não fala que ele foi até o terceiro céu. Paulo está falando que conheceu alguém, mas era ele. Mais para frente ele mesmo vai dizer que era ele. Mas aquele que ora, ele é coberto de um espírito de humildade. Aquele que ora no sentido relacional da oração, não no sentido cerimonial da oração. Qual é a diferença da oração relacional para a oração cerimonial? A oração relacional é um momento que eu me relaciono com meu Deus em diálogo, em conversa. Eu falo e eu escuto também a voz dele. É uma oração relacional que nos coloca, como eu falei domingo passado, coloca de novo a gente nos trilhos daquilo que a gente nasceu para ser. O homem nasceu para se relacionar com o seu Deus. Por isso que o Senhor, quando desce no jardim, ele se relaciona com Adão e Eva, ele conversa com Adão e Eva. Expliquei para vocês o porquê da conversa de Deus. Quando Deus desce no jardim, sabe que Adão e Eva estão escondidos e pergunta para Adão: Adão, onde está Adão? Ele sabe onde Adão está, mas ele quer ouvir do Adão. Ah, Senhor, estamos escondidos. Por acaso, Adão, tu comeu da fruta? Ele sabia, mas ele quer conversar, ele quer ouvir. Essa é a oração relacional. E oração relacional, ela não tem freio. Ela começa pequenininha e daqui a um pouco você vê, você está igual com os joelhos de Tiago, embolotado de oração, porque você não quer sair dali, daquele momento de oração. Essa é a oração relacional. Essa oração relacional nos faz mais humilde. Essa oração relacional, ela faz a gente menor, porque a gente começa a enxergar cada vez mais o tamanho dele. Aleluia! Quando mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece Ele, mais a gente vê quem Ele é, mais a gente vê quem a gente é em relação a Ele, mais a gente é humilde por causa dessa oração que é relacional. A oração cerimonial não. A oração cerimonial já tem decorada. Abençoa fulano, beltrano, ciclano, na rua, tal, amém.
Meu Deus, em nome de Jesus, amém. Só troca, é uma oração, é um esqueleto, só troca os nomes. Ah, o necessitado é esse, o necessitado é aquele agora. Esse já está bem, agora bota o outro no lugar. E vamos trocando no esqueleto da oração cerimonial que a gente já decorou. A gente vai trocando só as pessoas, figura e as nossas necessidades. Um dia a gente não tem emprego, bota o emprego. Teve emprego, tira o emprego, bota a promoção. Tira a promoção, bota o financiamento. Tira o financiamento, bota o carro. Só vai substituindo no esqueleto da oração que a gente já decorou as nossas necessidades e dos outros, e do mundo, e dos missionários, e dos profetas e tudo mais. Só vai trocando. Não é uma oração relacional. É por isso que você vê, às vezes, pessoas que oram muito orações cerimoniais, mas não tem nada de humildade. Muito pelo contrário. E quando entra na igreja, entra com um rompante de quem ora mais que os outros. E aí já sai julgando o irmão, a roupa do irmão, o cabelo da irmã, corte do outro, roupa do outro, sapato do outro. Sabe o que é isso? É esse que ora oração cerimonial. O que ora oração humilde, oração relacional, ele não tem esse pensamento. Ele é humilde. E por mais que ele saiba que o irmão talvez está andando equivocadamente, ele ora pelo irmão na oração relacional dele com Deus. Amém, igreja? É oração relacional. Não é uma oração cerimonial. Só que essa oração relacional, ela exige da gente perseverança para ver o céu. Um efeito da oração é esse. A oração faz a gente experimentar o céu. E eu vou mostrar para você que é verdade. Só que antes da gente ver o céu, tem um processo. Existe um processo. E nesse processo a gente não vê o céu. Não é? Vai começar a campanha de oração do Caminho de Church. Vou quinta-feira para lá, vou ficar das 8h30 às 10h30 de joelho dobrado. Chega no final, a perna nem estica direito. O assunto acabou lá nos primeiros 15 minutos. Foi 1h45 de amém. Sono, às vezes dá, né? Não é? É 1h45 e 15 minutos de oração. De vez em quando vinha alguma empolgação aqui para orar por alguma coisa, lembrava de alguma coisa, acabou. Fica esse tempo todo e no final, bom, agora eu vou para casa, vou dormir, vou sonhar com anjo, vou ver céu, vou ver escada subindo e descendo, e anjo subindo e descendo, igual eu vou ver. Só que não vê. Aí vai outra semana, não, agora eu vou mais, eu vou quarta e quinta. Aí começa a orar, agora eu vou ver, não vê. Não é do dia para a noite para ver o céu na oração. Agora sim, é um efeito da oração ver o céu. É efeito da oração contemplar o que é do céu. É efeito da oração de todos, não é de alguns, é de todos. Só que para chegar a esse efeito, para essa oração do justo, que pode muito em seus efeitos, para esse efeito de ver o céu, é necessário ter perseverança enquanto você não vê. Enquanto eu não vejo, eu fico orando, eu fico ali, eu não tiro o pé dali. Um dia eu vou ver, é a palavra, se Paulo viu, eu quero ver, até que a gente começa a contemplar o céu. A gente começa a orar e a oração, uma coisa puxa a outra. A palavra fala que um abismo puxa outro abismo, não é? Pois bem, então, a vida com Deus em algum aspecto puxa outro aspecto da vida com Deus. Então, quando começa a ter oração na tua vida, automaticamente vai puxar o gancho do jejum, que vai puxar o da palavra. E aí orou, veio o jejum junto, veio a palavra junto, vai começar a vir profecia, vai começar a vir sonhos, revelação, os dons espirituais. Ou seja, uma coisa puxa a outra. A gente vai crescendo na graça do Senhor quando a gente começa a fazer isso. Quando a gente começa a orar e essa oração começa a fazer a gente enxergar o céu, a gente começa a enxergar e experimentar na nossa vida aspectos da santidade do céu. É comum aquele que ora e ora de verdade, ora numa oração relacional. É natural que os palavrões que ele falava já não fala mais. Natural. É natural que a rolada do Facebook, do Instagram ou do que for que ele vê, que ele via qualquer coisa, é natural que começa a ofender aquelas coisas. Isso. Está na roda dos crentes, os crentes começam a falar um monte de besteira. Não é que ele se tornou super santo, mas ofende. Não é bom.
não é mais agradável estar ali naquele ambiente. Às vezes até uma piada evangélica já meio que não desce, fica esquisito. Ele começa a experimentar a santidade do céu. Ele chega na igreja e começa a fazer o culto, ele não quer que ninguém mais converse com ele, porque é ele e o Pai. E ele começa a experimentar aquilo. Ele começa a experimentar a santidade de Deus, a santidade do céu. Ele viu. Outro aspecto que ele começa a experimentar do céu é a vida e a saúde do céu. Aquele que começa a experimentar, ele começa a ver no céu, ver as coisas de Deus, as coisas do céu, que não há doente, não há enfermo, que a enfermidade é uma maldade por causa do pecado. Então ele começa a enxergar a cura como uma possibilidade. É experimentar o céu, é experimentar a satisfação e a felicidade do céu. E daqui um pouco ele começa a falar o que Paulo falava. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Não existe mistério. Tiago já explicou na sequência, no versículo 17 do capítulo 5 de Tiago que a gente está lendo. Ele vai explicar que Elias não era nada além do que nós. Era um homem sujeito às mesmas tentações. Elias era, Paulo era, todos eram homens sujeitos às mesmas tentações. Agora, como esses homens conseguiram, como Paulo, ver o céu? E Paulo fala que o que ele viu é inefável, ou seja, não tem como explicar o que ele viu no céu, ele só viu. Como é que essa gente consegue chegar nesse ponto? Parece que eles são super-heróis, parece que eles são que a gente nunca vai alcançar. Não é verdade. Tiago já desmente isso, dizendo que eles eram homens iguais a nós. O problema e a diferença que tem entre nós e eles é que eles entenderam isso e eles foram a fundo nisso. E quanto mais fundo tu vai em Deus, mais absurdas as coisas que tu vê e experimenta. Não precisa fazer força para ser santo quando tu tem uma vida de oração, porque tu experimenta a vida de santidade do céu na tua vida. Escute bem o que a palavra fala, aleluia, a palavra é maravilhosa. A palavra fala, o Senhor fala que é feito violência ao reino dos céus. Não é que a palavra fala que com violência os homens tomam o reino do céu para si? E é assim. A oração do Pai Nosso, do venha o teu reino, só tem sentido quando a gente vê o reino. Que reino que a gente está orando para vir se a gente não sabe que reino é esse? Hein? Como é que a gente vai orar com vontade se a gente não sabe como é? Como é que eu vou querer na minha vida o reino de Deus se eu não sei como é o reino de Deus? Eu não conheço o reino de Deus. O reino de Deus é o céu. Eu não sei como é lá. Eu não experimento o que é lá. Eu lembro que quando eu era pequeno na igreja, eu via várias vezes as pessoas falando que tinham saudade do céu. Tinha até mais hinos que falavam de céu. Tinha um que dizia assim, ó: céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu com Cristo, eu vou morar no lindo céu, mais ou menos isso. Céu, não é? Tem mais um monte. Se eu for lembrar aqui, eu vou ficar aqui a noite toda cantando os hinos que eu lembro que falavam de céu, porque os crentes tinham saudade do céu. Os crentes tinham vontade do céu. Os crentes nem nada faziam muito na terra, até exageravam às vezes, esperando o céu. Quando tu experimenta o céu, essas coisas começam a vir para a tua vida. Agora, ore a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Primeiro que para a gente orar realmente o Pai Nosso, ele tem que ser realmente Pai. E Pai é vida relacional, já expliquei aqui. Não adianta você orar Pai Nosso se o Pai que você está chamando de Pai é o seu banco, é o seu médico, é o seu qualquer coisa que te dá qualquer coisa. Não é o Pai relacional, que não é porque te dá, é porque Ele é o Pai. Amém? Então quando você tem Deus como teu Pai de fato, que não é o que Ele te dá, é quem Ele é que importa. Então tu vai à oração não para pedir, tu vai à oração para se relacionar com Ele. Ele de fato é o teu Pai. Então aí sim a oração do Pai Nosso funciona, porque Ele de fato é Pai. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que reino, irmão? Que reino que a gente quer que venha, se a gente não conseguiu ainda na oração experimentar esse reino?
se a gente não conseguiu vivenciar esse reino para que a gente queira realmente que esse reino venha até nós, e aí a palavra fala que é feito violência para que esse reino venha. É lógico que é feito violência para que esse reino venha. Aleluia. Uma oração de 3 minutos é uma oração violenta, irmão? Oh glória, oh glória. Uma oração de 5 minutos é uma oração violenta? Uma oração de 10 minutos é uma oração violenta? Não, só tem uma oração de 5 minutos, ou de 2 minutos, ou de 1 segundo que é violenta. Aquela oração que é cheia de verdade, como do ladrão da cruz. Que geralmente a gente só fica nessa oração quando a gente está no aperto. E se a gente não conhece o Senhor? Escute bem uma coisa. Eu vi gente que nunca botou o pé na igreja, recebeu um diagnóstico do médico e no corredor do hospital gritar para o Deus da Bíblia e receber o seu milagre. Entendeu? Porque é realmente uma oração com uma fé milagrosa. A oração do ladrão da cruz: se tu é mesmo filho de Deus, vamos embora, vem comigo. Entende? Mas dificilmente o Senhor vai atender uma oração de um crente desse jeito, porque é interesse, é só interesse. A hora que Deus der a bênção, Ele abandona de novo. Agora, ao contrário, aquele que é ímpio, geralmente, não sempre, mas geralmente, quando ele é alcançado por um milagre, geralmente ele acaba entregando a vida para Deus no segundo momento. A verdade é que uma oração violenta não se faz em pouco tempo. Uma oração violenta só se faz em pouco tempo quando está em aperto. Quando não se está em aperto, uma oração violenta é uma oração demorada, é uma oração chorada, é uma oração gemida, é uma oração de ansiedade, de anseio, de desejo. É uma oração de quem quer de verdade. Ele quer mesmo. Ele quer realmente o Senhor. Ele quer o reino de Deus de verdade, não é da boca para fora. Ele quer o reino de fato, então ele fica ali em oração, porque ele quer o reino. Eu não abro mão do reino, eu quero o teu reino. Você está entendendo? Não é assim então, Deus, vem teu reino na minha vida e segue o baile. Não é. É de quem realmente quer que venha. Então ele fica até que venha, como foi os discípulos lá no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo. Eles queriam que viesse a promessa do Pai, que Jesus prometeu. Então eles ficam lá aproximadamente 10 dias em oração. 10 dias. É uma oração violenta. São 10 dias de oração até que venha, que é o reino de Deus. A oração do Pai Nosso é verdade para você? Sim. Qual parte que é verdade? Venha, o desejo de vir a nós teu reino é verdade de fato. Então eu tenho que dizer para você que sem violência não se toma o reino do céu. Então uma oração básica e uma vida de oração cerimonial e básica, o reino de Deus não vai vir na tua vida. Não vai vir. Ah, falei, mas irmão Cássia, é o reino de Deus, irmão. Você está satisfeito com o que você está vivendo? É o reino de Deus. É uma coisa absurda, gente. É uma coisa absurda. É doente sendo curado instantaneamente, porque no céu não tem doença. É o reino dele que vem. São coisas absurdas que vêm. Quando o reino vem de verdade, são coisas absurdas que vêm. Só que esse reino só vem com violência. E uma oração violenta, geralmente, é uma oração longa, duradoura, sofrida, gemida, buscada. Aleluia. Depois que a gente passa desse nível de experimentar o céu da oração, vai pela oração, e a gente, escuta bem uma coisa, que nessa noite em oração o Senhor me mostrou, a palavra é fantástica, mas os níveis de fé são diferentes. Você que nunca viu um doente ser curado ao vivo, você que nunca viu um paralítico curado ao vivo, você que nunca viu uma onda de salvação de pessoas em massa ao vivo, você que nunca viu isso, a tua fé é uma. A tua fé ainda está em experimento. Ainda não aconteceram coisas que você diz, está aqui, aconteceu. É um nível de fé. Existem outros níveis de fé de quem já experimentou essas coisas. É por isso que a palavra fala em Romanos 1:7 que a gente vai vivendo de fé em fé, porque o justo viverá da fé. O justo de novo. Ou seja, para a gente poder experimentar o primeiro degrau da fé, é preciso fazer as coisas de Deus sem ver absolutamente nada. São horas, dias,
noites de oração, madrugadas de oração, horas de oração, sem ver nada, sem enxergar nada. É um nível de fé talvez o mais difícil, sem enxergar coisa alguma, sem ver coisa alguma, sem enxergar o sobrenatural de Deus acontecer, porque Ele acontece, sem ver nada, sem enxergar nada, ficar em oração, é o nível de fé que viveram esses apóstolos, esses discípulos, que estavam no cenáculo, e por mais que Jesus tivesse andado com eles, agora Jesus não está mais com eles, e Jesus era o agente da fé da vida deles, porque Jesus estava presente, tanto que a palavra fala que naquele momento eles nem precisavam de fé, porque Jesus estava com eles. Eles iam precisar quando Jesus fosse embora, e Jesus vai embora, e agora eles estão a nada. Quem é que vai fazer o milagre? Não tem ninguém aqui. Eles ficam no nível de fé do zero, mas eles ficam 10 dias em oração, para dar o primeiro passo da fé, que é começar a ver as coisas acontecerem, que é onde você precisa estar agora. Começar a experimentar o céu na tua vida, começar a experimentar o céu na tua família, começar a experimentar o céu na cidade. Glória a Deus, estamos experimentando um avivamento na cidade. Cadê a santidade da cidade? Que céu é esse que não traz santidade? Que céu é esse que não traz unidade? Não é céu, porque não foi buscado com dor, com sofrimento, com busca. Depois que os discípulos experimentam a vida do Espírito Santo, aí que as coisas começam a acontecer. Eu acho interessante uma coisa que acontece quando o céu vem, quando o céu se manifesta, como se manifestou na vida dos apóstolos, dos discípulos. Não precisou nem pregar, nem fazer convite. Eu vou mostrar outra vez que isso acontece. É um sinal de quando o céu vem. Eles perguntam: o que a gente faz para ser salvo? Ei, o que a gente faz para ser salvo? Imagina a pessoa batendo na porta aqui. O que a gente faz para ser salvo? É o céu, quando a gente experimenta. Então, o primeiro efeito que eu vou falar essa noite, estou falando sobre oração, é que a oração faz a gente experimentar o céu. E você não faz ideia, talvez faça alguns, o absurdo que é experimentar o céu em oração. Nós vamos experimentar aqui nessa igreja de vez em quando, até que isso se torne rotina na nossa vida e o reino de fato venha na nossa vida. É tanto crente em casa dizendo inferno de vida, é tanto crente em casa falando inferno, esse inferno, tanto crente que fala isso, esse inferno de trabalho, esse inferno de vida, esse inferno de carro, esse inferno, é porque é um inferno mesmo, não é o reino de Deus. Aí você vai perceber que a sua vida de oração está denunciando que é um inferno mesmo. Quando você mudar a sua vida de oração, você vai perceber que vai mudar em céu. Você pode ter certeza disso. Se a tua vida de oração não transformar o inferno da tua vida em céu, e você realmente ter uma oração relacional com o teu Pai e duradoura, então fecha a porta da igreja, vamos para casa. Tem tanta convicção disso, eu tenho tanta convicção disso, que a oração traz o reino de verdade para a tua vida, o reino de Deus. Então o primeiro efeito da oração é que faz você ver o céu. Paulo viu. Segundo efeito da oração é o que seu nome é falado no céu. Glória a Deus. Lembra do que eu estou falando. Não estou falando de oração cerimonial, não estou falando de oração decorada, não estou falando de oração com o perdão da expressão, mas isso até a mim me pega. Orações medíocres, medianas, oraçõezinhas. Não é essa a vida de oração, é vida de entrega de oração. Quem se entrega para a oração de verdade, o Espírito Santo olha para ele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você consegue enxergar isso? Você está lá, já passou de hora em oração, já não tem mais o que dizer, está exausto, está cansado, triste, a vida sofrida, porque nós passamos por dificuldades nesse mundo, angústias profundas, e você lá de joelho dobrado. Tem pessoas que dobram, eu sei que tem pessoas que dobram o joelho aqui para orar, e não sai uma palavra sequer, porque não consegue falar nada,
porque a alma está aflita, não consegue, não sai palavra da boca. São orações sofridas, são orações tristes, é um coração que está lá, que não sabe nem o que dizer, mas ele está lá buscando essa comunhão com o Pai, não atrás de nada, atrás apenas do Pai. E olha que fantástico, o Espírito Santo enxerga isso. Ele diz: olha lá, não sabe nem orar, não sabe nem o que dizer, mas ele está lá. Eu vejo o coração dele lá. Então ele pega aquilo lá e leva para Deus e fala o nosso nome no céu. E ele diz: então, Pai, olha lá, olha a Maria lá, Pai. Maria, filha da Deise, está lá, Pai, olha lá. Então eu quero dizer para o Senhor que ela está dizendo isso e aquilo, Pai. Eu sei que para você talvez você não consegue enxergar a profundidade disso, mas é o Espírito Santo. A palavra diz que é verdade isso. O Espírito Santo, porque a gente não sabe orar, ele pega o que a gente está sentindo e vivendo e leva para o Pai e diz: Pai, está aqui, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, Romanos capítulo 8 e 26, a palavra fala que o Espírito, ele geme por nós ao Pai. Ele geme em oração por nós, porque nós não sabemos orar. Mas não é oração. Não fique pensando que você vai dobrar os vezes e Pai, então glória a Deus, amém, aleluia, graças a Deus, eu não sei mais o que orar, amém. Vai embora e acha que o Espírito Santo vai lá falar com o Pai por causa de você, irmão. Não vai falar, o seu nome nem é conhecido no céu. O Pai nem sabe quem é você. O Pai nem te conhece, nem sabe o teu nome. Tu fala com Ele, mas Ele não fala contigo. Amém? Tu fala com Ele, mas Ele não fala contigo. Ele não sabe quem tu é. Agora, quando há oração de verdade, oração de entrega, oração de fato, a gente pode chegar arrebentado aqui. Você pode ter certeza que, como antigamente, ei, olha aqui, ó, eu não sou saudosista, não, no sentido da igreja antiga. Eu só percebo que a igreja antiga tinha mais resultados que a igreja de hoje. Só isso que eu observo. Eu só observo que os pastores de antes, eles eram muito mais tementes a Deus e muito mais humildes do que os de hoje. É só isso que eu observo. É só olhar, você vai observar, porque eu vivi, eu estava lá, eu convivia com eles, eu convivi naquela igreja, e eu lembro que havia profetas que diziam assim, profetas, né, que nessa igreja estão ressuscitando, glória a Deus, profetas, que vai olhar e vai dizer, aconteceu aqui, e vai acontecer, quase que todo culto. Profecia tem que ter na igreja, tem que haver profecia na igreja, profecia da palavra e profecia de Deus, do Espírito Santo, para a vida das pessoas. Vai haver, já está havendo. Mas os profetas diziam assim: eu eis que o anjo do Senhor está colhendo as tuas lágrimas em taças de prata. Vocês lembram disso, não? Lembra disso aí? O anjo do Senhor. Eu lembro quando alguém dizia: o Espírito do Senhor caminha no meio da sua igreja. Acabava o culto, irmão. Acabava o culto, virava tudo. Era meia-noite, crente indo embora para casa desacordado, no Espírito Santo, Espírito mesmo, de fato, uma coisa absurda. Crente desmaiado, arrebatado, vendo o céu. Crente levantando, dizendo: eu vejo que o Senhor levou uma flor do seu jardim. Na semana próxima falece alguém da igreja. É esse que eu vivia, que a gente vivia, o Espírito Santo falando o tempo todo. E ele dizia, ou seja, aquele que... Mas aí começa o negócio. Terça-feira era 1 hora de oração antes do culto. E não era 3, 4, 1 hora antes do culto. Era a igreja lotada. Ei, irmão, não era... Era igreja lotada. E quando a gente entrava na igreja, meu Deus, e quando a gente entrava na igreja, culto de terça-feira, ninguém, não tinha estrela, não tinha nada, não tinha luz, essas coisas nada que a gente tem, não tinha nada, nem o púlpito usava, era embaixo do púlpito uma mesinha de colégio que botava ali embaixo. Tinha água para pregador, essas coisas nada aí, retorno, dá mais retorno, sabe, essas coisas, não tinha nada disso aí, nada. Só que a igreja estava em oração 1 hora antes do culto,
E tu entrava às vezes 10 minutos atrasado, quase que não tinha mais lugar, e tu ouvia aquele barulho, era como o som de muitas águas. E aí Deus curava na terça-feira, e Deus batizava com o Espírito Santo na terça-feira. Sabe esses mover que a gente fica procurando em descende da vida aí? Deus fazia na terça-feira. Não precisa disso aí. Não precisa disso aí. Precisa que na igreja local os crentes se posicionem em oração e luta pela cidade, por tudo. Amém? Glória a Deus. Então a oração, o segundo efeito que eu estou falando hoje da oração, é que as nossas orações, que a gente às vezes nem palavra sai, o Espírito Santo pega e leva para Deus. Glória a Deus. Terceiro efeito e último. Terceiro e último efeito da oração. Enquanto você ora, as cadeias se quebram. Enquanto você ora, as doenças somem. Enquanto você ora, a alegria volta. Enquanto você ora, a família é restaurada. Abre a Bíblia, para eu poder encerrar. Encerraremos de novo com a Bíblia. Abre a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 até o 34. Aleluia. Vou dar um tempinho para você encontrar. Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 34. Eu vou ler. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eu vou ler de novo, para que a gente não perca nada desse texto. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, aleluia. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, glória a Deus, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele, o carcereiro, tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os da sua casa.
Acontece que a gente se acostumou a não ver as cadeias quebrarem. Eu já disse domingo passado aqui, nós somos bons de música, nós somos bons de pregação. Nunca se pregou tão bem como nessa época. Os homens sobem para o púlpito, é grego, hebraico, aramaico, falam em grego, pregam falando em grego, pregam falando outras línguas do original, que no original é não sei o quê. Nunca se pregou tão bem. Os empresários, os grandes empresários do país estão chamando os pastores para dar palestra nas igrejas deles. Nunca se falou tão bem, nunca se pregou tão bem, nunca se cantou tão bem. Hoje os cantores da música evangélica são ricos. Aliás, não são mais cantores do altar do Senhor, são artistas gospel. Isso é uma vergonha para a igreja. Isso é uma vergonha. O reino de Deus não tem artista. O reino de Deus tem homem e mulher de Deus no altar. Que história é essa de artista? Não é artista. O mundo pode chamar do que quiser, mas nós não aceitamos que somos artistas. Somos homens e mulheres de Deus. Aleluia. Palestrante. Que história é essa de palestrante, irmão? É pregador da palavra de Deus. Aleluia. Conferência tal, palestrante. Que palestrante? Homem de Deus, pregador da palavra. Nunca se pregou tão bem, nunca se cantou tão bem, nunca se tocou tão bem. Os melhores músicos do país saíram dos púlpitos. Os melhores músicos que tocam para os principais cantores de sucesso do país saíram dos altares das igrejas. Nunca se tocou tão bem, nunca se pregou tão bem, nunca se cantou tão bem. Mas cadê as cadeias? Se quebrando. Se canta, se faz evento, se faz congresso, e as cidades mergulhadas na promiscuidade, as famílias mergulhadas nas traições, os púlpitos, os pastores mergulhados nas traições. Uma vergonha. Se prega, se faz congresso, se faz não sei o quê, e o índice de criminalidade aumenta, e as coisas ruins nas cidades aumentam. Cadê as cadeias se libertando, meus irmãos? Cadê? Eu vejo nessa geração os crentes com a mão para cima em adoração e as cadeias agarradas neles. Volta e meia se ouve um escândalo de um homem, de uma mulher de Deus, que até ministrava no altar do Senhor com cadeias agarradas a seus pulsos, a sua mente, a seu corpo. Cadê as cadeias que se quebram? Cadê os demônios que vão embora? Oh, meu Deus. Eu fico vendo muita igreja. Escute bem o que eu vou falar aqui. Escute bem o que eu vou falar aqui para vocês. Porque eu tinha 18 anos de idade, 19. Quando eu orei ao Senhor, aquelas orações que eu digo para vocês que eu orei, e os acordos que eu fiz com Deus, e uma das orações que eu fazia, pastora Carla, era que o Senhor me desse autoridade de profeta. Só quer ser profeta. Quero ser profeta. E aí a gente vai conhecendo, a gente vai crescendo e vai entendendo que o profeta é uma vida bem difícil do profeta. O profeta ele tem que meter o pé e falar. E às vezes meter o pé e falar, irmão, é perder a amizade. Meter o pé e falar é ser tirado por fariseu, por hipócrita. Meter o pé e falar às vezes entendeu? Mas deixa eu explicar um negócio para vocês. Fica todo mundo às vezes preocupado aí na cidade com a quantidade de centro de umbanda e de macumbaria. Passam na frente dos candomblé, dos negócios, ficam, tá amarrado, sangue de Jesus tem poder, e não sei o que, isso, aquilo outro. Vou falar um negócio para vocês aqui, irmão. O pior demônio é o que não manifesta. Tem demônio no púlpito das igrejas. Tinha um demônio em Pedro. Jesus olhou para ele, para trás de mim, Satanás. E a gente fica às vezes preocupado
com um demônio lá que manifesta, que bota a mão para trás, que vem na igreja às vezes, faz aquela gritaria, aquela algazarra, grita, corre, joga no chão, e a gente fica, aí tá o espírito do Satanás. Espírito do Satanás, irmão, está escondidinho, sem manifestar nos governos. O espírito de Satanás está escondidinho na liderança, às vezes, de igrejas. Você está entendendo, não? São cadeias. E a gente fica, às vezes, querendo combater para que feche casa de umbanda. Que feche. O que me importa é se a igreja está unida. Se junto para falar mal dos umbandistas. E enxergo o diabo neles, mas não enxergo o diabo na divisão da igreja. Que pastor não se dá com pastor? Que um fala mal do outro? Que não consegue olhar no outro e dizer a verdade? Uma igreja como Alvorada. Alvorada é a igreja dividida. Toda dividida a igreja de Alvorada. E fica chegando o diabo nos Exu. E o diabo está dividindo a igreja. Cadê os homens de Deus para quebrar essas cadeias da cidade? Cadê as orações? Cadê uma igreja que se ora? Ei, cadê a igreja que ora e é humilde? Cadê o irmão? Oh, meu Deus! Cadê o pastor que é contra o outro, pegar uma bacia de água e lavar o pé do outro na igreja dele? Cadê? Hein? Em nome de Jesus, está na hora da igreja começar a ver os sinais de Deus. Está começando, passou da hora da gente começar a ver as cadeias quebrar mesmo. Vê a cadeia quebrar, vê elas se quebrarem. Vê as famílias, vamos ficar em pé, irmão. Vê as famílias lá com maldições entrando na igreja e as maldições quebrando. Oh meu Deus, oh meu Deus. Irmãos, escute bem. Está na hora do diabo ir embora da tua família, irmão. Pelo amor de Deus. Está na hora do diabo ir embora da tua casa, da tua vida. Está chegando a hora de oração ser respondida. Ah, Felipe, mas eu oro, mas tu ora só pedindo o que tu quer, irmão. Tu não ora para se relacionar com o Pai. Pelo amor de Deus, rompe essa barreira, rompe essa preguiça, rompe com que o diabo se levanta contra a tua vida, te trancando em casa. Rompe, vem para cá, vem para a igreja, vamos orar. Vamos começar a orar nessa igreja. Nós vamos ter que ver a cadeia quebrar. Nós temos que começar a ver as coisas acontecer de Deus. Pelo amor de Deus, chega de discurso. É hora de ver o poder de Deus na igreja, irmão.